dando essa briga toda e que muita coisa ainda vai rolar. Bom, vamos em frente. Eu vou passar para o Edson para um assunto importantíssimo, destaque do nosso programa também aqui hoje, né? Porque a imprensa capitalista saiu aí com pedradas contra o ex-presidente Lula, né? Acusando o Lula ao crime do Lula. O crime do Lula teria sido defender Nicarágua, Cuba e Venezuela, né? Para a burguesia, algo imperdoável, né? Eles dizem... Bom, o Edson vai contar para vocês quais foram as acusações, depois a gente volta para falar o que o PT falou a respeito do assunto. Vai lá, Edson. O Lula, né, em entrevista aí ao El País, declarou que achava que não era cabível todo mundo aí contestar a eleição do Daniel Ortega na Nicarágua, pelo fato de que ele já está lá há algum tempo, né, mais de 3, 4, 5 mandatos, porque também nós temos aí vários elementos da direita, né, em governos aí há muito tempo, a exemplo da Angela Merkel, na Alemanha, né? E por que você tem que determinar que o ditador é só aqueles que a grande imprensa aí, capitalista, golpista, né, o partido da imprensa golpista determina que é ditador? Por que também não estabelecer que a Angela Merkel, que está lá há mais de 16 anos como chefe de governo lá, não é também ditadora, né? Aí eles alegaram, a imprensa, né, caiu matando em cima do Lula, alegando que o Daniel Ortega teria preso, teria prendido aí os seus opositores, né, antes da eleição. Aí o Lula, muito sabiamente, falou: é igual eu fui preso 580 dias para o Bolsonaro ser eleito. E a imprensa também não tinha o que falar, né, porque a imprensa, inclusive, apoiou a prisão do Lula, né? Apresentou que o Lula era o grande criminoso do país e agora está aí sem saber o que dizer, né? E em relação a Cuba e a Venezuela, a imprensa também caiu matando nas declarações de que o Lula apoia a Cuba e a Venezuela pelo fato de que na Venezuela o povo tá passando dificuldades, em Cuba o governo cubano reprimiu as manifestações lá dos gusanos, né, dos traidores lá da Revolução. O Lula falou: igual aqui também no país, né? Aqui também a polícia é bem repressiva contra as mobilizações populares e sem contar o bloqueio econômico que provoca aí a fome e a morte de várias pessoas em situação precária de vida nesses países, né? Então, obviamente, respondeu à altura aí da imprensa que só acusa de ditador aqueles que o imperialismo não quer governando esses países. Os ditadores que o imperialismo estabelece nos governos latino-americanos, no resto do mundo, são democráticos, etc. Né? E, além disso, também foi levantada a questão de que o PT, né, através do seu secretário de Relações Internacionais, Romênio Pereira, teria aplaudido aí, teria divulgado notas celebrando aí a vitória do Ortega, né, na Nicarágua. A imprensa caiu matando, como sempre, para botar o PT na defensiva. A Gleice Hoffmann não desautorizou o que o seu secretário de Relações Internacionais do partido disse, mas sempre aquele senão, né? De que foi dito por ele, não por uma decisão partidária, aprovada, etc. Para dar uma meia-culpa aí, já sofrendo a pressão da ofensiva da direita contra as posições corretas que o PT toma em relação
a esses governos que são oprimidos aí pelo imperialismo. É isso, Toninho. Ok, eu achei interessante, importante dessa sua fala justamente destacar a situação defensiva, né, que diante das acusações da direita. Né, a produção colocou uma imagem muito boa aí, vou pedir até para trazer de volta, dos jornais, né, da imprensa capitalista. Hoje o Estadão publicou um editorial, esse aí é da Folha de São Paulo, muito interessante, e é justamente sobre o que eu gostaria de falar. Né, dizer a campanha, né, da Folha dizendo o seguinte: olha aí, falas de Lula preocupam aliados que querem petista moderado em 2022. Né? É uma campanha. A imprensa capitalista, que obviamente é um órgão partidário, né, corretamente apelidada aí de Partido da Imprensa Golpista, procura fazer uma campanha e muitos setores do PT, inclusive a direção do PT, procuraram recuar, dizer que o Lula não tinha dito bem aquilo, que o que ele disse era uma outra coisa, que na realidade. Bom, agora, nesse exato momento que você estava falando aqui, a TV aqui na minha frente está ligada. Eu passei pela Globo News e tinha um comentarista dizendo o seguinte: que o Lula apoiando essa mensagem exatamente que tem na Folha, né? Essa mesma mensagem, que o Lula teria elogiado a eleição. Que o ditador que o Lula elogiou, o ditador é o presidente Daniel Ortega, da Venezuela, que é recém-reeleito, né, com mais de 75% dos votos, que ele teria preso mais um opositor. Né? Era a manchete da Globo, e vejam aí a colocação também da UOL, da Folha de São Paulo. Né? Ditadura da Nicarágua. Então, por exemplo, semana passada mesmo o Bolsonaro viajou por Dubai, pela Arábia Saudita, ninguém falava da ditadura da Arábia Saudita, onde não tem nenhuma eleição, né? Onde, por exemplo, as mulheres, ninguém fala. A ditadura nojenta, racista, fascista, machista da Arábia, ninguém fala assim. Né? Ninguém se refere nesses termos aos governos que a direita apoia. Né? Mas, no entanto, ninguém fala assim, por exemplo, do Bolsonaro. Né? A colocação do Lula que você destacou é importante. Né? O Bolsonaro que está no governo só porque o Lula foi preso de maneira criminosa, fraudulenta, como até o próprio judiciário foi obrigado a reconhecer, ainda que tardiamente, né? Anulando aí as condenações do Lula, totalmente ilegais. No entanto, né, o Ortega, né, que mandou prender um ex-embaixador da Nicarágua, justamente o cara se colocou aí no caminho da defesa do golpe. Né? E, ao nosso ver, é pouco. Né? Se o governo. Era melhor que o governo do PT tivesse colocado na cadeia um monte de gente que deixasse o pessoal fazer o que estão fazendo aí, entregar o petróleo brasileiro, dar o golpe de Estado, né? E está fazendo a bandalheira que estão fazendo com o povo brasileiro, privatizando as refinarias de petróleo, entregando a empresa dos Correios. Era melhor ter colocado todo mundo na cadeia, né? Que são ladrões, vende-pátrias. Né? Era melhor. Né? Teve gente ligada ao OAS que foi pego aí com um helicóptero com 500 quilos de cocaína. Aconteceu nada. Ninguém foi preso. Né? O golpe de Estado, toda a política criminosa dos militares que apoiaram o golpe, nada. Ninguém se refere ao Temer como um ditador. Né? O governo Temer e o Moro agora é tratado pela imprensa golpista como estão levantando a bola do Moro como um possível candidato da terceira via, ou seja lá do que for, né, para cumprir o papel que todo mundo sabe que ele vai cumprir na campanha eleitoral, que é atacar duramente o Lula. Hoje levaram o Moro no Congresso para o Moro falar sobre o pagamento do Auxílio Brasil, que ele tem uma nova proposta, que não é estourando o gasto público. É um negócio, uma farsa, um negócio totalmente ridículo. Bom, o Moro, né, juiz suspeito, declaradamente suspeito, né, juiz fascista, fraudulento a serviço, isso aí é tudo democracia. Agora, o Ortega, que agiu aí na defesa dos interesses do país, o Maduro, que nesse final de semana também
O Partido Socialista Unificado da Venezuela, o PSUV, ganhou de lavada as eleições contra a direita na Venezuela. Esse pessoal é taxado pela imprensa golpista de ditadores, de inimigo do povo. Bom, o que eles gostam, nós vamos falar daqui a pouquinho, é coisa como aconteceu no